Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês a continuação da história Clube das Solteiras, do autor Kevin Aches. Então, bora lá! Cheguei, aventureiras, com mais uma dica de leitura aqui nesse canal. Lembrando, deixarei o nome de mais algumas inscritas, a qual dedico o vídeo de hoje. Bem, vamos relembrar um pouquinho a primeira história, que foi o Clube das Solteiras 1, que vem contar a história da Júlia e do Dade. Nesse primeiro livro, então, nós ficamos sabendo que existe a Júlia com suas amigas Sofia e Jade. Elas têm cada uma a sua história, elas se encontram em certo momento, se tornam amigas. E um dia, quando elas estão na confeitaria preferida, comendo seu sonho calórico e tomando seu cappuccino, elas são abordadas pelo dono da padaria, no qual dá a elas convites que foi entregue para uma mulher misteriosa, para que elas vão em algum lugar. Elas ficam receosas, mas vão. Chegando lá, é um clube de solteiras. Ali existe homens à disposição delas. Elas fazem o que quiser. Chegando lá, a Júlia então encontra o David, que é seu amor do passado, seu amor da juventude. E ali inicia então a história deles, que é o primeiro livro, que você vai ficar sabendo todos os detalhes. Dentro do primeiro livro, então, nós veremos que a Sofia, que é a protagonista desse segundo agora, ela conheceu o Brad. Eles têm um envolvimento, mas não é tão amplo, porque é agora que nós vamos saber com mais detalhes. E também vai ter a história, que é o terceiro livro, que vai ser da Jade e do Nicholas, que também aparece no primeiro livro, aparece nesse segundo, mas também bem sutil, porque a história que vai ser deles vai explicar totalmente o envolvimento, como realmente aconteceu e vai terminar. Então, esse segundo, o Clube das Solteiras 2, vem contar com detalhes a história da Sofia e do Brad. É uma história um pouco mais complicada? É uma história um pouco mais pesada? Por quê? Porque aqui o autor, ele vem relatar relações abusivas. Só lembrando que como foi recém-lançado, não tem ainda nenhum total de páginas e também não tem um total de leitura, ou período de leitura ali, que seria de algumas horas, tá? Mas eu acredito que deva ser em torno de 400 e pouco, igual foi o primeiro. A Sofia, ela hoje tem 32 anos, mas ela viveu um casamento, de um relacionamento abusivo no casamento. Porque automaticamente ela se casou com um príncipe, mas esse príncipe se mostrou um sapo de brejo, um homem horrível, um homem que adorava vê-la sentir dor. E com isso, ela acaba com o tempo conseguindo se livrar. E aí o Kevin, ele é muito bom nisso. Ele relata toda a situação, ele relata o motivo que faz ela ficar. Ele coloca realmente o pensamento da vítima naquela situação toda. E isso é muito bom para que nós, mulheres, possamos começar a enxergar melhor os nossos relacionamentos. Então, esse tipo de livro, por mais que tenha algumas cenas ali, alguns relatos que chocam, é importante para que nós possamos analisar se nós não estamos sofrendo um relacionamento abusivo. Porque nós realmente não percebemos, gente. Não percebemos. Então, ela tem 32 anos, ela conseguiu livrar desse homem. Mas não é fácil porque ela sente que ele está a perseguindo, porque ela sabe que ele não vai dar paz para ela tão facilmente, por mais que ela saiu da sua cidade, ela foi para outra, ela fica meio reclusa porque ela está ali desenvolvendo um site onde ela vai vender as coisas que ela customiza. Mesmo assim, ela sabe que ela pode encontrar ele a qualquer momento, tanto que ela sai muito raramente e ela sempre está acompanhada das suas amigas. Ela encontra Brad, que realmente mexe com ela, que faz as borboletas no estômago ficar, polvorosas. Mas tem duas situações que pesam esse relacionamento. Primeiro, ele tem 23 anos. Segundo, ela descobre que ele é um garoto de programa. Porque ali naquele clube, então tem de tudo. Tem os caras que só dançam, tem os caras que fazem programa, tem os caras que fazem outro tipo de coisa. Então ali, cada um tem um papel.
E o Brad, ele é a garota de programa. Ela foi criada em uma família muito tradicional. Uma família onde não aceitava separação, uma família onde a mulher devia ser submissa ao marido, fazer tudo o que ele desejasse. Então, o pensamento dela é o quê? O que as pessoas vão falar em saber que eu estou num clube desse, em saber que eu estou interessada em um garoto de 23 anos e ainda mais um garoto de programa. Porque na mente dela, a opinião dos outros conta muito. E ela começa então ter isso dentro dela, esse conflito, se ela se entrega a ele ou se ela recua, porque ela sabe que ela está interessada. E o que mexe muito com ela é porque ele chama ela sempre de senhora. E ela fica muito puta da vida, porque ela sabe que ela tem 9 anos de diferença, e isso magoa, isso chateia. Só que com o passar do tempo, ela vai descobrir o porquê que ele chama ela disso. É porque a profissão dele ali, gente, ele tem que chamar todas de senhora. Afinal de contas, ele é um submisso das mulheres. E tem muita briga deles em relação a isso. Ela fica muito louca por ele chamar ela sempre de senhora. Mas eles acabam criando assim, uma relação no qual ele acaba indo na casa dela uma vez. Mas ele não a toca, ele não a beija. Ele simplesmente conversa com ela e ela se sente confortável com isso. Até que ela se rende e eles acabam se beijando. Mas vem na mente dela tudo que ela passou com o ex-marido, vem na mente dela as palavras dele, vem na mente dela o jeito que ele pegava, o jeito que ele fazia com ela, e ela acaba se afastando dele. Ele não entende, mas ele respeita. Depois que passa esse tempo e ela conversa com as amigas dela, dizendo que tá difícil para ela, porque ela não contou para as amigas que ela teve um relacionamento abusivo. Muitas vezes quando ela tá triste, quando ela fala que ela sonhou, que ela teve pesadelo com o ex-marido, as amigas acreditam que ela ainda é apaixonada por ele. E elas ainda falam, tira ele da sua mente, se dá a liberdade de conhecer outra pessoa. O Brad tá ali, use ele como você quiser. Se dê prazer, não foque nesse seu ex-marido, porque elas não imaginam o que aconteceu. Ela fica pensando, ela fica um pouco triste, porque ela sente falta do Brad, e daí ela vai e decide realmente dar uma chance a eles dois. Ela acaba contando meio por cima o que aconteceu, dizendo, né, que tem algumas situações que é meio complicada. Ela tenta entender por que ele se tornou um garoto de programa, e ele fala que tem certas situações que não tem como evitar. E eles vão então nesse jogo de brigas, de beijos, até que realmente ela consegue se entregar a ele. É um momento muito, muito bonito, é um momento onde ela fica ali em conflito. Ela tá sentindo prazer, ela tá querendo dar prazer, mas vem o ex-marido na cabeça, vem algumas frases, e ela tem que focar no que ela tá fazendo, ela tem que se esforçar para que aquilo ali não atrapalhe, para que ela não saia correndo novamente. Então, depois que eles têm esse momento muito lindo, esse momento muito gostoso, então ela acaba tendo a surpresa indesejada, que é o seu ex-marido, porque realmente, gente, ele a encontrou. O Brad está no apartamento dela nesse momento, ele está tomando banho, e ela fica desesperada mais pelo Brad do que por ela. E quando o ex-marido vem pra cima dela, antes mesmo dele bater nela, porque no que ela se afastou, ela acabou, no que ele deu um empurrão, ela acabou caindo e se machucando, e ele estava vindo pra cima dela, o Brad chega, então a confusão tá ali, gente, a confusão é generalizada. Aí, nesse momento, acaba vindo as meninas, também vem o David, que estava dormindo no apartamento da Júlia, e acaba ali salvando ela e automaticamente levando o ex-marido para a prisão. E aí vem o negócio que deixa a gente revoltada, e aí vem a situação que você fala, caramba, por que as leis são dessa forma? O Brad acabou batendo bem no ex-marido. Ele foi prestar depoimento também. Ali veio uma policial conversar com ela, e ela acabou contando tudo em mínimos detalhes, que é algo nojento, é algo asqueroso, é algo revoltante. Mas aí, a policial vira e fala para ela, entendo, compreendo, e também concordo que ele deveria mofar na cadeia, mas precisamos de prova. Você não tem marca pelo corpo, você não tem marca do passado, você não tem provas do passado, então automaticamente ele vai pagar fiança e ele vai sair. Não
Não é revoltante? É revoltante, mas vamos fazer o quê? Se a nossa lei é assim. E aí ela ainda fala, realmente, para que uma mulher seja ouvida, para que uma mulher sim tenha uma proteção, ela precisa quase morrer ou até mesmo morrer para que a justiça veja de uma forma diferente, para que a justiça queira e faça alguma coisa. O policial que está ouvindo o delegado fica chateado, a policial feminina também, mas não tem o que fazer. Ela sai, nesse ponto ela já contou para as meninas todo o babado, ela já contou tudo que ela passou com o ex-marido e as meninas ficam assim, você poderia ter nos contado. E você precisa de ajuda, você precisa de alguém para te ouvir. Vá atrás de fazer terapia, você precisa muito disso. A Jade, como é a mais bambambam, a mais rica ali, então ela fala, eu vou colocar um advogado de peso para te defender, porque esse canalha não vai chegar mais perto de você. Depois desse acontecimento, ela decide que ela vai alugar o Brad. Eles podem ser locados, gente. Elas podem alugar por 7 dias para fazer o que bem entenderem com eles. Lembrando que eles não precisam ir para sexo se eles não quiserem. Mas você acha que ele não quer? E ele até que pediu, ele falou, me alugue, né? Me alugue. Só que quando chega lá, que ela vai com ele para poder falar, vim alugar esse deus grego, ele já foi alugado por outra mulher. O coração dela, gente, o coração dela se desespera, porque ela tá apaixonada por ele, ela quer ele, mas não tem como lutar, porque ele precisa daquele dinheiro que ela não sabe para quê. Mas ela sabe que ele precisa daquele dinheiro. Então ele vai sim se encontrar com essa mulher, ele vai passar os 7 dias com ela, mas aí algumas coisas acontecem e ele acaba retornando para ficar com a Sofia. Eles vão até ao clube para que ele possa explicar o porquê que ele acabou abandonando a mulher que alugou ele. E lá tem um babado assim que misericórdia. Essa anfitriã não se sabe muito sobre ela. Vamos descobrir alguma coisa nesse segundo livro, que ela também é uma mulher que pelo jeito sofreu muito na vida. Mas sobre ela, realmente quem ela é, o porquê dela ter convidado aquelas 3 para irem naquele clube, ainda mais com um convite VIP, para poder ter direito a tudo, nós só vamos saber, acredito eu, no terceiro. E eu confesso que eu estou curiosa. Ou, num quarto, se o autor decidir fazer um livro só para essa anfitriã. A forma que ela trata o Brad, a forma que ela fala que vai expulsar ele, gente, dói no meu coração. Dói no meu coração. E automaticamente a Sofia é expulsa. Ela entra em desespero e ela acaba ligando para a Júlia para pedir ajuda ao David, porque o David é um dominador dentro do clube. E por mais que ele esteja com a Júlia, ele acaba indo lá de vez em quando fazer algumas performances. E ele vai lá para tentar livrar o Brad daquela situação e até que consegue. Só que daí o Brad conta para Sofia o motivo que fez ele virar garoto de programa. E aí, novamente, o Kevin vem abrir a nossa mente para nos mostrar que nem sempre a pessoa escolhe um caminho mais fácil por conta que quer, sente prazer naquilo. Não, mas por conta de acontecimentos que o levam a tomar aquela decisão. Porque a gente fala, né, que ser prostituta é uma vida fácil. Não é. Não é, e eu já trouxe livro aqui para vocês relatando que a vida deles não é fácil. Então, por isso que eu falo, né? Buscar a vida fácil. E ela fica comovida com ele, ainda mais agora que ele tá desempregado, ela se sente culpada, mas o David entra na história para poder ajudar ali. Eles estão vivendo um momento muito bacana ali, onde a Júlia tá muito bem com o David, onde a Sofia tá muito bem com o Brad, e agora precisa a Jade se resolver com o Nicholas, né? Mas, conforme foi dito, o ex-marido dela pagou fiança e saiu da cadeia. Passou um tempo para esfriar a história e ele retornou. E aí é nesse retorno aonde as coisas se resolvem. É nesse retorno aonde a polícia precisa das provas necessárias para que possa condená-lo, para que possa julgá-lo. Porque ele retorna com tudo, porque ela está sozinha. E confesso para vocês que se nesse momento não chegasse alguém, ele teria matado ela.
Mas a forma que ele teria matado não seria apenas com um tiro na cabeça, não seria com uma facada, mas sim de uma forma, como ele mesmo diz, eu quero ver você sofrer. Depois que você sofrer muito, aí sim eu acabo com a sua vida. E todo o tempo sorrindo como se aquilo desse prazer a ele. Depois que é resolvida essa questão, que novamente, né, faz com que a gente repense muito o nosso relacionamento, aí finaliza com eles no clube, onde a anfitriã, ela dá ali tanto a Sofia quanto ao Brad uma despedida. Então ela fala, vocês podem vir ao clube para ter uma última despedida, mas depois disso não quero ver vocês mais aqui. E ali no clube, então, a anfitriã, ela prepara uma homenagem para Sofia, que daí você vai descobrir que ela também pode ter sofrido muito no seu passado, e ela cria ali dentro do clube também uma inovação, que aí ela explica o motivo da inovação, e aí é onde eu fiquei mais curiosa para saber quem é essa mulher. Então eu vou deixar vocês com essa história, Clube das Solteiras 2, que vem relatar mais isso. O primeiro da Júlia foi mais tranquilo, só falou sobre essa situação de amor não correspondido. Mas o da Sofia, então, é mais intenso. O da Sofia é um que vem realmente nos chacoalhar e nos mostrar que homem nenhum merece que nós mulheres abaixemos a cabeça. Que homem nenhum merece que nós o perdoamos por qualquer coisa que eles façam, que nos magoe, que nos machuque, que nos chateie. Então, eu vou deixar vocês e leiam. E principalmente, se vocês têm alguma amiga que por um acaso acredita que ela tenha, sim, um relacionamento abusivo, dê esse livro a ela. E dê tantos outros também, como o livro da autora Grace Kelly, A Caminho da Felicidade. Esses 2 livros, você pode ter certeza que se elas lerem, elas vão conseguir abrir os olhos se elas realmente estiverem sofrendo algum abuso dentro de casa, dentro do seu relacionamento. Então, fiquem com essa dica. Muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e até a próxima!